carestia, né? O custo de vida pesado demais para todo mundo é o nosso principal destaque de hoje do Entre Nós. Já está com a gente aqui o professor Jackson Bittencourt. Ele é professor, economista e pesquisador da PUC do Paraná. Boa tarde, professor. Bom, tem muito assunto para a gente, hein? Porque a gente tem que entender o porquê de tantos aumentos e também tentar antecipar, professor, o que vai ser da nossa vida, do custo de vida nos próximos meses. Começando pelo retrato de hoje. 1,62% a inflação de março, a maior desde antes do Plano Real, desde 94, recorde de 28 anos. E acima das expectativas que vocês economistas e que o mercado de uma forma geral previam, né? O que aconteceu? É guerra, é clima, o que foi, professor? Bom, antes de tudo, boa tarde, Adriana, boa tarde aos ouvintes. O conflito da Rússia com a Ucrânia é, sem dúvida, um dos grandes fatores, né? Como você mencionou, somente no mês de março os preços subiram em média 1,62%. É a maior inflação de março em todo o Plano Real, né? Em 94, a inflação de março tinha sido mais de 40% e foi implantado o Plano Real. Muito bem, é importante a gente olhar para os últimos 12 meses, ou seja, a inflação acumulada, e ela está em 11,3%, né? Estava 10,5% até fevereiro, agora passa a ser 11,3%. Por que olhar para os últimos 12 meses? Porque o Banco Central altera a taxa de juros, a famosa taxa Selic, a partir desse acumulado nos últimos 12 meses. Então, nós já tivemos um choque de juros elevado muito alto, né, desde o ano passado, né? Nós saímos de uma taxa Selic de 2% e hoje está aí batendo próximo de 12%, e a expectativa, Adriana, é que essa taxa ela começasse a parar de subir agora, né? No mês aí de abril, maio, seriam aí a última reunião do ano com aumento na taxa Selic. Entretanto, eu e muitos economistas imaginamos que eles devem estar repensando isso. Então, só o IPCA ele é dividido em 9 grandes grupos. 8 grupos sofreram aumento, apenas um grupo, que foi comunicação, não sofreu aumento. Então, só o grupo transportes, onde tem gasolina, né, etanol, subiu 3,02%. E alimentação e bebidas, infelizmente, que afeta muito o bolso das famílias com rendimento menor, subiu 2,42%. Né? Então, só esses dois grupos foram responsáveis por 72% do 1,62%. Sem dúvida, o fator climático ainda é um problema, né? Nós temos algumas regiões, né, que ainda sofrem uma crise climática, então isso pressiona alimentos. Você mencionou a cenoura, mencionou o tomate, são aí dois grandes vilões, mas que fazem parte da mesa, né, do dia a dia dos brasileiros. Mas alimentos e bebidas também é influenciado, Adriana, pelo aumento dos combustíveis, né, porque isso acaba tendo impacto em frete, transportes e etc. E tal. E outra questão, todas as regiões pesquisadas pelo IBGE, o IBGE tem um conjunto de regiões que ele faz essa pesquisa mensalmente, todas a inflação subiu. Né? Então nós estamos tendo aí novamente uma disseminação da inflação com bastante força, infelizmente. Professor, já que o senhor puxou aí a questão do aumento dos combustíveis, eu aproveito para perguntar sobre a diminuição no preço do botijão de gás. É um alento? Pode ser um primeiro passo? A gente pode ficar animado com isso? E uma segunda questão, lá atrás o senhor falou também sobre a Selic. O senhor vê um teto para a Selic? Sim, veja, vamos começar então com a questão do alimentos, né? Do gás, perdão. O gás vai atenuar. Vocês acabaram de anunciar uma redução no gás. Esperamos também redução no combustível, já que a política da Petrobras é exatamente essa, né? Ela acompanha a variação do preço do petróleo no mercado internacional. Isso vem acontecendo desde o governo Michel Temer, né? E virou uma polêmica bastante forte agora, exatamente porque o principal acionista da Petrobras é o governo federal, né? Ele poderia, com os dividendos que ele recebe, por exemplo, criar uma espécie de um fundo atenuador, um fundo estabilizador dessa flutuação. Vamos ver, quem sabe agora com o novo presidente tem alguma coisa parecida com isso, para que o impacto não seja tão grande assim. Mas a redução no gás de cozinha vai dar impacto, sim. Tem mais uma notícia interessante. A taxa de câmbio, né? Se a gente olhar para o ano passado, a gente chegou a ter o dólar a 5,60, 5,70, era muito comum. Hoje o dólar baixou aí
em comparação com o ano passado, quase R$1, né? Por que esse dólar baixou nesses últimos 3 meses, assim, o dólar veio declinando e agora, no mês de abril, deu um sinal até mais favorável. Por quê? Porque nós importamos. E tudo que a gente importa, inclusive combustível, né? Nós não somos autossuficientes, a gente importa derivado como gasolina, como diesel, querosene, atenua a compra, porque com a taxa de câmbio mais baixa é um custo menor. Então, a taxa de câmbio vai também dar uma aliviada, provavelmente no mês de abril. E também essas questões dos combustíveis como o gás. Professor. Entretanto, alimentos e bebidas é um problema sério. Por quê? Porque se você pegar só um componente, o trigo, né? O trigo gosta de temperaturas mais, né, frias, o trigo não gosta de clima tropical, então a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, tem um clima muito propício para produzir trigo, e são grandes produtores mundiais de trigo, né? Já afetou a produção, por exemplo, de alimentos, e mesmo com o fim do conflito, né, as sanções econômicas impostas contra a Rússia, elas vão incomodar muito, já estão incomodando muito a Rússia, mas elas vão acabar incomodando aí, né, muita gente. Por exemplo, o fornecimento de fertilizantes, que tem a ver com a produção de alimentos, e o fornecimento de trigo, que serve aí, né, pensa tudo com massa. O nosso pãozinho de cada dia também já começou, a gente já identificou o pãozinho francês, já começou a subir de preço também. Bom, o que o governo tem para fazer? O que os governos de qualquer lugar do mundo estão fazendo, inclusive, não é só no Brasil que está acontecendo, é o que a gente chama de choque de juro, é você subir a taxa básica. Ao subir essa taxa básica, a famosa Selic, as demais taxas do mercado financeiro também sobem, ou seja, o custo do dinheiro fica mais alto, e isso impede, né, segura um pouco a produção não pressiona custos, por exemplo, e nós, consumidores, vamos pensar 10 vezes, né, antes de financiar, seja lá o que for, com esse juro mais elevado. Então eu seguro uma inflação que viria da demanda e uma inflação que viria da oferta e tento equilibrar isso. Isso estava dando resultado, a gente percebeu no final de 2021, começo de 22 agora, esse choque de juros dá um pouco de resultado. A inflação continua a subir, mas com menos intensidade. Infelizmente, esse conflito, ele, né, desencadeou aí um desarranjo nas cadeias produtivas globais novamente. Então, a gente está tendo um problema de custos de produção, frete subindo, inclusive frete internacional. E, claro, né, a maior preocupação, sem dúvida, é com o petróleo. Vamos ver como é que vai ficar a situação nos próximos meses, mas com certeza os juros vão continuar a subir. Mas como o Fábio perguntou, o senhor prevê um teto? Até quanto subiria? Para a gente finalizar, porque o nosso tempinho já está esgotando, eu queria que o senhor me respondesse isso, e mais uma perguntinha eu ainda tenho. É muito difícil dizer até onde vai. O Banco Central, na última ata, né, da reunião do Copom, eles colocaram que aumentar no máximo mais um ponto percentual, né? Iria ir para 12,75, quase 13%. Mas isso antes dessa inflação, né, de 1,62. Exatamente, isso antes da inflação. Então, o que tem de acontecer? Essa inflação ela vai ser carregada para o mês de abril agora, vamos ver como é que vai ficar o resultado, mas é bem possível que ela continue ainda alta, né? Apesar da redução do gás, a taxa de câmbio pode ajudar a não ser mais que 1,62, e isso talvez possa fazer o Banco Central refletir em continuar com esse processo de aumento na taxa Selic. Talvez não de um ponto percentual, mas de 0,25, 0,5, é possível. Até onde e vai? Alongar o processo de subida dos juros. Exatamente. Sim, agora, professor, para a gente finalizar, traduzindo de forma muito simples para todo mundo, é ano de pechinchar e é ano de não se endividar, porque se os juros vão continuar subindo, mesmo que mais lentamente, mas se a tendência é de subida, todo o crédito fica mais caro. Agora, o senhor prevê que a gente pode fechar 2022 com uma inflação perto de 2 dígitos, porque até a inflação de março, até a inflação de fevereiro, quando ela ficou em 1%, falava-se em inflação de 6,5% no ano, muito acima da meta, mas em 6,5%. Agora, hoje, eu já vi analistas falando em inflação de 8%. A gente pode carregar essa inflação e chegar perto de 2 dígitos, perto de 10%, fechar o ano assim também como foi 2021?
Eu acho muito difícil, até porque, como é um ano de eleição, a gente vai ver o governo federal agindo para que isso não aconteça. Eu acredito que ela não vai ficar nesse patamar de 6, 6,5, como a gente tinha previsão até o início do conflito, e ela vai subir com certeza pelo menos mais 1,5, 2, chegando aí a 8% no ano, em cima desse cenário que a gente está vendo. Se essa guerra se complicar, fica difícil fazer qualquer tipo de previsão num cenário caótico de uma guerra que envolva mais do que esses dois países. Esse é o perigo. Mas, a princípio, é muito difícil chegar a 2 dígitos. Mas, como você mencionou, Adriana, a gente está muito longe da meta. A meta é 3,5%, né? Não cumprimos no ano passado, não vamos cumprir neste ano. Vamos ver o que o próximo governo que será eleito vai conseguir fazer para o ano que vem. Mas eu acredito que a inflação fique perto disso aí no acumulado, né? 8%, não ultrapasse 2 dígitos. E o governo comece a trazer ela para dentro dessa linha, né? Que é a meta de inflação. Tá certo, professor. O professor Jackson faz o estudo da inflação da cesta básica. Ele separa só o que é a cesta básica, e é essa inflação, gente, que é a que mais pesa para a população mais pobre. Porque tem o IPCA, que engloba todos esses setores, 377 itens pesquisados, que é o custo de vida em geral. Aí desde a TV a cabo, a internet, a comida, tudo isso entra no índice da inflação com o peso que tem. E o professor Jackson faz a inflação da cesta básica, que deve vir até mais pesada, porque é justamente alimento que está pesando muito. Então a gente vai estar sempre em contato com o professor Jackson aqui no Entre Nós. Eu te agradeço demais aqui a atenção, viu, professor?